Bom dia, irmãos. Mais uma vez estamos aqui para estudarmos juntos a revista Conexões. Hoje nós vamos fazer a segunda parte da lição. Semana passada a gente estudou Colossenses. Hoje a gente vai estudar Isaías, fazendo a conexão de um livro com o outro. O tema principal dos dois livros é a singularidade de Cristo. Se a gente fosse trabalhar a ideia de toda o livro de Isaías, os outros assuntos, a gente ia levar aí uns meses fazendo esse estudo. Mas a gente vai trabalhar o foco da singularidade de Cristo em Isaías em comparação com Colossenses. No primeiro slide você vai ver, eu botei uma foto, né, baseada naquele filme Paixão de Cristo, né, onde fala que ele nasceu por você, ele viveu por você, ele morreu por você. E o que você tem feito por ele? Tem um filme muito legal que eu vi há alguns anos atrás, que é O Resgate do Soldado Ryan. E nesse filme, o artista que fazia, Tom Hanks, ele fazia um oficial, e aí ele acaba morrendo para salvar o soldado. E aí, acho que o clímax do filme é quando ele chega para aquele soldado, no final de vida dele, né, porque ele tinha sido atingido por um tiro, ele fala para o soldado: faça valer a pena o que fizemos por você, fizemos aqui para tentar te salvar. E quando eu vejo Isaías, a gente pensa exatamente nessa mesma ideia, que nós, como cristãos, temos que fazer valer a pena o que Cristo fez na cruz. Sabemos que somos imperfeitos, nunca vamos pagar o que Jesus fez na cruz por nós. Mas o foco de um cristão tem que tentar agradar a Deus da melhor forma possível. Tentar viver essa vida intensa do cristianismo. E vamos avançando nisso, conforme a gente está estudando o livro de Isaías. Vamos lá. Contexto histórico. Isaías, ele faz parte dos profetas pré-exílio. Existiam 3 fases: os pré-exílio babilônico, durante o exílio babilônico e pós o exílio. No pré-exílio existiam ainda as 2 tribos, né? A tribo de Israel e a tribo de Judá. Na tribo de Israel, você tinha os profetas Jonas, famoso pela história do peixe que pregou em Nínive, o profeta Amós, o profeta Oséias. E na tribo de Judá você tem os profetas Obadias, Joel, o próprio Isaías, que nós vamos estudar, Miqueias, Naum e Abacuque, Sofonias e Jeremias. Jeremias, ele vai pegar o período pré-exílio e ainda parte do período que algumas pessoas de Judá estavam sendo levados para a Babilônia. Ele pega esse meio período. E tem os profetas no próprio exílio, que é o profeta Ezequiel e o profeta Daniel. Especificamente, o profeta Ezequiel vamos estudar na semana que vem e na outra, quando vamos fazer o estudo dele com Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses. E os profetas pós-exílio, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, só para a gente se localizar. Então, Isaías está falando no período pré-exílio babilônico. Ainda nesse período, o povo de Israel, a tribo de Israel, né, do norte, ainda não tinha sido destruída pelos assírios e levados cativos. Então, ele está falando nessa primeira fase. O autor do livro de Isaías, a maioria dos autores acredita que foi o próprio Isaías. Isaías, ele morava em Jerusalém durante o reinado de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Era casado, tinha 2 filhos, era um homem conhecido por ser intelectualmente poderoso, teve contato com a realeza e foi um conselheiro de assuntos internacionais do reino de Judá. Era uma pessoa bem culta, bem respeitada. Mas o mais interessante de Isaías é que as visões de Isaías, as profecias, não eram restritas ao tempo de Judá naquele período desses reis. Muitas das suas visões estavam relacionadas a outros países e também a outras épocas.
inclusive as profecias a respeito de Jesus e as profecias que ainda não se cumpriram, que serão na volta de Cristo, né? Então, ele é um livro que ele é muito completo. O período de escrita foi de 740 a 680 a.C. Segundo a tradição, Isaías ele foi morto, cerrado ao meio num tronco de árvore oco, no reinado de Manassés. Isso a gente tem a ideia quando vê Hebreus 11, 37. Existem algumas curiosidades no livro de Isaías que eu achei muito interessante para a gente colocar nos dias de hoje. Uma, está no capítulo 1 mesmo, no verso 6, onde ele, para o pessoal que da área de saúde, pessoal de enfermagem, médicos, que vão ver isso aqui, eu vou achar muito interessante. Por exemplo, a Claudinha, que é da minha classe, ele está dizendo assim, ó, versículo 6, estão machucados da cabeça aos pés, cheios de contusão, vergões e feridas abertas, e não há atadura nem óleo para dar alívio. Naquela época, né, 300 anos, mais ou menos, 400 anos antes de Cristo, né, 2.300 anos, mais ou menos, já estava se falando de curativos com ataduras e com óleo. Hoje, os curativos mais modernos são uma base também de óleo para hidratar as feridas, curativos para proteger, para não ter que o inseto não pouse na ferida. Então, você vê que é um livro muito atual. Não tem nada que você pode falar assim, como pode um livro escrito há tanto tempo ensinar valores tão atuais? Porque a Bíblia é assim, a Bíblia ela é atemporal, né? Passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Olha outro versículo interessante, você vai ver lá em Isaías 26, verso 20. Olha o que o Senhor fala, vá para casa, meu povo, tranque as portas, esconda-se por um breve tempo, até que tenha passado a ira dos céus. Só faltou ser falado aqui, use máscara, álcool em gel, né? Nesse momento que a gente está vivendo é extremamente atual essa ideia. Ó, vai para casa, meu povo, tranque as portas, fique confinado, se proteja, até que tenha passado a ira dos céus, até que passe esse momento que a gente está vivendo de pandemia. É incrível isso. E Isaías 47 diz lá, o capim seca, as flores murcham, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E um paralelo disso está em Lucas 21, 33, quando fala, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Eu gosto muito de Billy Graham, as histórias de Billy Graham, e o Billy Graham coloca essa frase que eu acho uma das fantásticas. A Bíblia é o único livro no mundo que prevê o futuro. A Bíblia é mais moderna do que o jornal que vai ser lançado amanhã de manhã. Então, a Bíblia é isso. É um livro atual, muito incrível e que mostra ensinamentos reais para a sua vida no dia a dia, né? De forma tão precisa e perfeita. Mas a gente não vai falar só isso, a gente tem que falar sobre as conexões de Isaías e Colossenses. Então vamos caminhar essas conexões. Lembrando da semana passada que a gente falou de Colossenses, sobre o mistério oculto, né, revelado. E aí aqui, ó, em 1 Pedro 1,10, diz assim, ó, até os profetas queriam saber mais sobre a salvação e investigaram a respeito, quando profetizaram acerca da graça preparada para vocês. Verso 12, foi-lhes dito que suas mensagens não eram para eles, mas para vocês, para nós. Aí Isaías 48, versos 6 e 7. Olha só o que está escrito. Ó. Isaías 48, 6 e 7. Vocês ouviram minhas provisões e viram-se cumprir, mas não querem admitir. Agora lhes anuncio coisas novas, segredos que vocês ainda não conheciam. São coisas novíssimas, não do passado, para que não digam, já sabíamos disso. Verso 30. Eu os purifiquei, não com prata, como a prata é purificada, mas na fornalha de sofrimento. Então, lá em Isaías 48, 30, já falando ó, que nós somos purificados
por causa de uma fornalha de sofrimento, aquilo que Cristo pagou na cruz por nós. E aí voltamos a Colossenses 1:26. Essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações, mas agora ela está revelada ao povo santo, a nós, pois Deus queria que nós, soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo são para vocês, gentios, né? A igreja de Cristo. O segredo é esse: Cristo em vocês, o que lhes dá confiante esperança de participar da sua glória. Então, você vê em Isaías ele falando a mesma coisa sobre o segredo de Cristo, que é Cristo em nós, teremos a certeza da vida eterna, né? Cristo em nós, a esperança da glória. Isaías capítulo 2, versos 2 e 3, olha o que está escrito. Nos últimos dias, o monte da casa do Senhor será o mais alto de todos. Todos os joelhos se dobrará diante do Senhor. Lembrem disso, está lá em Apocalipse. Será elevado acima de todos os outros montes. Os povos de todo o mundo irão até lá para adorar o Senhor. Gente de muitas nações virá e dirá: venham, vamos subir ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó. Então Isaías já estava dizendo, povos de todo o mundo, gente de muitas nações, todos vão vir à casa do Senhor para adorar o Senhor. Isaías 11:10 diz: naquele dia, o descendente de Jessé será uma bandeira de salvação para todo o mundo. Todo o mundo. As nações se reunirão juntos a ele, e a terra onde ele habita será um lugar glorioso. Impressionante a precisão das profecias de Isaías. Isaías 11, versos 2 e 3 e o 5. Olha o que diz: o Espírito do Senhor estará sobre ele, sobre Jesus. A gente vai ver que ele se completa em Jesus. Olha, o Espírito de sabedoria e discernimento. O princípio do Senhor, o temor do Senhor, o princípio da sabedoria. Então, o Espírito de sabedoria e discernimento. Espírito de conselho e poder. Todo mundo queria ouvir os conselhos de Jesus, sentavam perto dele, por quê? Porque ele tem os conselhos e poder. Certa vez, algumas pessoas não aguentaram o discurso de Jesus, porque Jesus falava coisas firmes. E aí ele chega para os discípulos e fala: vocês também querem ir embora? Aí Pedro fala: como iremos embora? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então, porque Jesus tem o quê? O espírito de conhecimento e poder. Ele tem prazer em obedecer ao Senhor. Não julgará pela aparência, nem julgará com base em rumores. Vestirá a justiça como um cinto e a verdade como uma cinta nos quadris. A verdade é Cristo. Lembra? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Em Colossenses 2b e 3, lembra? A gente veio semana passada. Tenho certeza de que entendo o segredo de Deus, que é o próprio Cristo. Ele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Aí você vê como é que a harmonia, a conexão entre Isaías e Colossenses, mostrando que Jesus é toda a sabedoria, Jesus é todo o conhecimento, profetizado lá em Isaías. Lembrando, conhecimento é compreender a verdade. Sabedoria é capacidade de botar em prática o que foi aprendido. Eu posso ter muito conhecimento, mas se eu não botar em prática, não tenho sabedoria. Existem muitas pessoas, muitos filósofos, muitos mestres de lei que têm todo o conhecimento, mas não têm sabedoria. Então não adianta nada. Não adianta você saber e não fazer. Igual a história que eu lembro de alguns pais que falavam para os filhos: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Que história é essa? Conhecimento, mas sem sabedoria? Os filhos olham para você, eles querem te imitar. Então nós temos que ter conhecimento e sabedoria. Uma coisa tem que caminhar junto com a outra. Isaías 16:5 vai dizer: Deus estabelecerá um rei, um dos descendentes de Davi. Ele reinará com misericórdia e verdade. Ele reinará com misericórdia
e verdade. É interessante pensar em misericórdia. Outro dia eu estava ouvindo um sermão do pastor Rick Warren, ele estava falando sobre misericórdia e bondade. Aí vou resumir para vocês de uma forma muito fácil o que é misericórdia e bondade, ou misericórdia e graça. Misericórdia é Deus não nos dá aquilo que merecemos. Isso é misericórdia, porque o salário do pecado é a morte. Então, a misericórdia de Deus é Deus não nos dá o que merecemos. E o que é a graça ou a bondade de Deus? É Deus nos dá aquilo que não merecemos. Então, Deus nos dá aquilo que não merecemos. Isso é graça, isso é bondade do Senhor. E Deus não nos dá aquilo que merecemos. Isso é misericórdia, porque Ele tomou na cruz e pagou pelo preço pelos nossos pecados. Então, Ele reinará com misericórdia e verdade para todo aquele que crê. Julgará sempre com imparcialidade e buscará fazer o que é justo, porque Ele é o Deus da justiça. Isaías 33, verso 6, é o que ele vai dizer. Ele será seu firme alicerce. Ele proverá farto suprimento de salvação, sabedoria e conhecimento. Volta à mesma ideia. Jesus é todo conhecimento, Jesus é toda sabedoria, toda salvação. Então, ele será seu firme alicerce. Ele proverá farto, vai sobrar, suprimento de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será a chave desse tesouro. Então precisamos ter temor no Senhor para ter a chave desse tesouro, que é o tesouro de salvação, sabedoria e conhecimento. É a chave que vai abrir a porta das bênçãos do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Já dizia lá Salomão. Colossenses 2:7. Aprofundem-se nele, Cristo, suas raízes, fortaleçam o fundamento, a base, o alicerce. Sobre ele, sobre Jesus, edifique sua vida. Ele é a pedra angular, ele é a rocha, ele é a estrutura sólida que nos mantém de pé. Então sua fé se fortalecerá na verdade. Verdade é Jesus, que ele foi ensinado, e vocês transbordarão de gratidão. Transbordar de gratidão por quê? Porque nós estamos cheios da salvação, do conhecimento e da verdade do Senhor. Então você vê novamente, Isaías e Colossenses, eles vão fazendo conexões de um completa o outro, porque a palavra de Deus ela é assim, ela é perfeita. Colossenses 1, verso 3 a 5, diz: sempre oramos e damos graças a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois temos ouvido falar da sua fé. Isso Paulo está falando da igreja de Colossenses. Temos ouvido falar da sua fé em Cristo. Podemos falar a igreja aqui da Praça Seca, aqui do Barão da Taquara. Temos ouvido falar da sua fé em Cristo, do seu amor para com o povo santo, que vem da esperança confiante naquilo que lhe está reservado no céu. Fé, amor e esperança. Lembra de 1 Coríntios 13? Permaneçam a fé, a esperança e o amor. Né? Fé em Cristo, amor com o povo e esperança. Porque esperamos aquilo que temos certeza que vamos receber, que está reservado no céu para todos nós. Isaías 35, versos 3 e 4, vai dizer: fortaleçam os de mãos cansadas e apoiem-se os joelhos fracos. Tem momentos que a gente tem que estar orando, clamando ao Senhor. E a ideia de fortaleçam as mãos. A ideia de mãos levantadas para mim me lembra muito quando a gente se rende, né? Mãos ao alto, né? Aí a pessoa levanta as mãos, né? Me rendo, porque eu não posso fazer nada, eu só tenho que confiar. E assim é a ideia disso: fortaleça as mãos cansadas, continua de mão para cima pedindo socorro do Senhor. E apoiem-se os joelhos fracos. Tem hora que a gente está tão angustiado, mas é de joelhos que a gente vai conseguir caminhar. Vai conseguir caminhar nesse mundo tão complicado, tão difícil,
joelhos fracos, apoiem-se nos joelhos fracos. Deixa Deus tomar conta da sua vida. Digam de coração temerosos, sejam fortes e não temam, pois o seu Deus vem para vingar-se dos seus inimigos. Quais são os nossos inimigos? O pecado, a injustiça, a morte. Deus vai nos livrar disso tudo e vem para nos salvar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isaías 35, verso 8, ele vai falar: um caminho largo atravessará a terra antes desabitada e será chamado caminho de santidade. Caminho de santidade. Tem pessoas que querem viver na igreja e no mundo. Alguma coisa está errada nisso. O caminho é caminho de santidade. Os impuros jamais passarão por ele, somente para os que andam nos caminhos de Deus. Deus chama a você a viver uma vida santa diante dele. Somente para os que andam nos caminhos de Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, temos que seguir o caminho de Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está lá em João. Colossenses 3,12. Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado. Santo. Não é mais ou menos, não. Crente mais ou menos. Não, crente santo, povo santo. Um dos maiores problemas que muitas pessoas não querem vir nas igrejas, não ouvem mais o evangelho por causa de mau testemunho de muitos cristãos, ou pseudo-cristãos que se dizem cristãos e ficam dando maus testemunhos. O mundo está olhando para a gente. Mais uma vez, Billy Graham fala, né? Nós somos a imagem que o mundo está vendo de Cristo. Como é que você está no seu trabalho, na sua escola, no seu relacionamento com seus vizinhos? Será que as pessoas veem Jesus através da sua vida? Tem que pensar nisso. Olha lá, Colossenses 3,12. Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado. Povo santo e amado. Revistam-se de compaixão, de bondade, de mansidão e de paciência. Paciência porque temos esperança. Lembra da semana passada? Esperança porque tudo isso aqui vai passar. O que vale é a eternidade com Cristo. E aí, nesse momento, eu queria que você pensasse sobre essa pergunta aqui. O que está no céu e foi feito pelo homem? Você pode imaginar alguma coisa que está no céu e foi feito pelo homem? Sabemos que Deus que faz todas as coisas, né? Mas uma vez eu vi essa pergunta, eu achei isso muito interessante, e aí eu queria compartilhar com os irmãos, porque está aqui em Isaías, profeticamente, e depois vai se cumprir mais à frente. Olha aqui, ó. Isaías 49:16. Eu escrevi o seu nome na palma de minhas mãos. Isaías 49:16. Eu escrevi o seu nome na palma de minhas mãos. Quando os soldados romanos pregam na mão de Jesus, fizeram isso para de você. Para ter o nome está escrito ali para você ter direito à eternidade com Cristo. Então, eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. E João 20:27 diz, Jesus chega para Tomé e fala assim, olha, vem cá, Tomé, põe o dedo aqui e veja nas minhas mãos. Põe a sua mão nas marcas aqui do meu lado. Não seja incrédulo, creia. As marcas de Cristo estão ali para mostrar o que Jesus fez na cruz por nós. Outro exemplo que eu lembro, e eu fico lembrando dessa imagem, é lá em Emaús, quando os dois discípulos estão andando em Emaús e não reconhecem que é Jesus que está andando com eles. Mas na hora que Jesus vai repartir o pão, né, quando ele faz assim, aí os olhos deles são abertos. Imagino quando eu vejo essa cena que exatamente eles viram as marcas da mão de Jesus, né, pelos pregos, escrevendo o meu nome e o seu nome. O que ele fez na cruz foi por mim e por você. Isaías 53, para mim, é um dos textos mais lindos da Bíblia, um dos meus favoritos, onde a gente vê o que Jesus fez por nós e a gente vê as pessoas, às vezes, nem ligando para isso, né? Olha lá, verso 1. Quem deu crédito à nossa mensagem? Às vezes a gente fala para as pessoas não dão o mínimo crédito. E provavelmente Isaías, quando escreveu isso aqui, ele devia estar angustiado por isso. Quem
quem creu em nossa mensagem, a quem o Senhor revelou seu braço forte. Meu servo cresceu em sua presença, como um tenro broto verde, com raiz e terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência. Ele não veio como um rei, ele veio como um carpinteiro, né? Filho de um carpinteiro bem humilde. Nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado. As pessoas não gostavam de Jesus, especialmente os religiosos. Eles, os fariseus, né, os saduceus, eles tentavam sempre perseguir Jesus, né? Então ele era desprezado, rejeitado, homem de dores, que conhece os sofrimentos mais profundos. Na crucificação, os soldados romanos, a tortura que foi feita com ele, né? Um homem que sofreu. Mas sofreu por quê? Sofreu por causa de mim, sofreu por causa de você. Só que as pessoas dão as costas para ele, demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e nós não nos importamos. Quando eu penso nessa ideia de dores, homem de dores, que sofreu dores, eu me lembro de um sermão do pastor Falcão Sobrinho, quando ele fala assim, o sermão era assim: eu sei que sofres. E aí, no sermão, o pastor Falcão ele vai usar esse texto, mostrando que Jesus sabe o sofrimento que eu e você passamos. Então, quando a gente clama a Jesus naqueles momentos de dor, de dificuldade, ele sabe exatamente que eu passo e que você passa, porque ele passou por nós. E aí ele conta um exemplo muito interessante de um médico que ele estava cuidando dos pacientes dele, era um pneumologista, e aí ele ficou doente. E aí sofreu para tratar a doença que ele estava, passou por muita dificuldade e ficou bom. E aí ele voltou a trabalhar, e aí um paciente fala assim: doutor, o senhor não sabe o que eu estou passando? Aí ele fala assim: sei o que você está sentindo, porque eu já passei por isso. E da mesma forma Jesus sabe o que passo eu, passa você, todos estão passando, porque ele sabe que ele tomou sobre si as nossas dores, nossos sofrimentos, ele levou sobre si na cruz. Eu lembro uma experiência minha, quando minha filha nasceu, ela foi para a UTI, ela não nasceu muito bem, depois Deus fez um milagre, ela está curada, graças a Deus. E o pastor Olívio, que é o pastor da igreja do Vila Valqueire, ele foi me visitar no hospital, e ele chegou para mim e falou exatamente isso: eu sei o que você está sentindo, a dor que você está, essa angústia, porque eu passei por isso também. A filha dele também foi para a UTI, ficou grave, mas Deus restaurou a vida dela, como também restaurou da minha. Mas ele sabia compartilhar a mesma dor. Isso que mostra nesse texto. Jesus sabe a dor que eu sinto, que você sente, porque ele tomou sobre si as nossas dores. Avançando no versículo, ele vai dizer assim: apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. O texto completa. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus por castigo de sua culpa, mas ele não tinha pecado nenhum. Ele era perfeito, santo. Mas ele foi ferido por causa das nossas rebeldias e esmagado por causa dos meus e dos seus pecados, dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que nós pudéssemos ser curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos o caminho de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele o pecado de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como uma ovelha muda diante dos tosqueadores, e não abriu a boca. Eu botei a foto aqui, eu vou botar a foto ela mais ampliada um pouquinho. Essa foto é do filme do C.S. Lewis, Crônicas de Nárnia. Nesse filme, Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis tenta mostrar um pouco do sacrifício que Jesus fez na cruz por cada um de nós. E aí, o que o C.S. Lewis ele coloca? Ele coloca o Aslan, era um leão, né? Quem não viu esse filme, é muito legal, tem um livro que é melhor ainda. E aí o leão, ele resolve morrer no lugar de um rapazinho, um jovem. E aí ele quer dar vida no lugar do jovem. E aí, quando ele é amarrado para ser morto,
Aí aparece essa imagem aqui, ó, do olhinho dele ali, ó, do leão esperando para ser sacrificado. Por que essa imagem ficou muito forte na minha cabeça? Vou contar uma história para vocês. De alguns anos atrás, eu fui numa fazenda de férias num carnaval. Aí fui para uma fazenda. E aí na fazenda, o fazendeiro e os peões falaram que eles iam pegar um cordeiro e iam matar e vender a carne. E aí ele falou assim, você não quer ir lá com a gente, não? E eu, curioso, né, falei assim, vou lá com vocês, né? Aí subi as montanhas e eles pegaram um cordeiro e botaram na carroça e vieram trazendo, amarrado. Aí quando eu olhei aquele animalzinho amarrado, olhando para mim, eu fiquei muito deprimido com aquilo, que eu lembrei exatamente disso, de Jesus morrendo em nosso lugar. E o olhar de quem estava sendo morto por causa dos meus pecados, dos seus pecados. Né? E aí aquela imagem daquele olhinho, eu achei muito interessante quando eu vi esse filme do C.S. Lewis, é a mesma imagem. A imagem de alguém que vai ser sacrificado. Só que Jesus, ele foi sacrificado por causa de você e por causa de mim. Aí que é a diferença. Aqui o animal ele ia ser sacrificado para as pessoas comerem. Mas Jesus ele vai se sacrificar na cruz para poder te resgatar, ou para me resgatar da morte. Isso é o amor de Deus. É isso que Isaías faz de mais fantástico. Mostra que Jesus prova o seu amor para conosco. Quando Cristo morre, sendo eu e você pecadores, pessoas que não merecem. Por isso que é a misericórdia de Deus. Misericórdia é Deus nos dá aquilo, misericórdia é Deus não nos dá aquilo que merecemos. Ele tem misericórdia, ele não dá aquilo que merecemos. O que merecemos? A morte, somos pecadores. Mas ele nos dá a vida eterna, por causa da sua graça, por causa da sua bondade, que dá aquilo que não merecemos. E isso Isaías trabalha nessa visão profética que vai se cumprir integralmente com Cristo. E aí você vê essa conexão perfeita de Colossenses e Isaías, ou do Velho Testamento com o Novo Testamento de forma tão perfeita. Resgate. Colossenses 1,13, estudamos semana passada. Ele nos resgatou do poder das trevas através de Cristo e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Jesus nos segura pela mão, ele que fez tudo, comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. O mistério revelado, conforme a gente viu lá em Colossenses 1,26, a mensagem foi mantida em segredo séculos e gerações, mas foi revelada ao seu povo santo, pois Deus queria que eles soubessem as riquezas gloriosas desse segredo. São para vocês, são para nós, gentios, Igreja Barão da Taquara, povo de Deus espalhado em toda a terra. Cristo em nós é o que dá confiante esperança de participar da glória de Deus. João 14,12, não fiquem aflitos, não se perturbe seu coração, creem em Deus, creiam também em mim, de Jesus. Na casa de meu pai há muitos quartos, há muitos lugares, eu vou preparar um lugar para vocês. Quem prepara o lugar é Cristo. Aí você pode pensar também, lembrar também do Salmo 23, quando Jesus fala assim, Jesus não, ali é Davi falando a respeito de Jesus, que ele vai dizer o quê, né? Senhor, tu preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Quem prepara a mesa é Deus, é Jesus Cristo. Nós somos convidados a participar da mesa do Senhor. É uma coisa incrível, né? Porque Ele é bom demais. Agora, algumas pessoas não dão crédito a essa mensagem. Isso é a coisa mais triste, né? Que o Isaías pensa, eu também. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito ao que Jesus fez na cruz por nós? Agora, aquele que crê, esse tem a vida eterna. 1 Pedro 3, 1 Pedro 1, de 3 a 5. Olha o que diz.
todo louvor seja a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua grande misericórdia, não nos dá aquilo que merecemos, que é a condenação. Por a sua misericórdia, lembrando já de Jeremias, né, quando ele fala em Lamentações 3, né, a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Ele nos faz nascer de novo por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, né? Ele nos faz nascer de novo. Agora temos uma viva esperança, uma esperança verdadeira, uma herança imperecível, pura e imaculada, onde o ladrão não pode roubar, né? Que o governo não vai pegar imposto. É pura, imperecível, imaculada, que não muda, não perde valor, né? Não deteriora, guardada para você no céu. Aqui você pode comprar uma casa hoje, daqui a alguns anos ela pode estar valendo metade do preço. Mas as coisas que Deus nos dá no céu não perdem valor, são eternos. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com o seu poder, até que recebam essa salvação. Deus nos protege com o seu poder. Ele acampa ao nosso lado, acima de nós, dentro de nós, nos guardando a todo instante. A salvação que está pronta para ser revelada nos últimos dias. A singularidade de Cristo, de Isaías, ele nasceu por você, ele viveu por você, ele morreu por você. E você, o que tem feito por ele? Você tem Jesus no seu coração? Você tem seguido a Jesus? Ou você é um daqueles que não dão crédito ao que Cristo fez na cruz? Que Deus te abençoe e que você hoje tenha um encontro com Jesus se você ainda não tem. Hoje é o dia de você entregar sua vida a Jesus, confiar nele, deixar que Deus faça a diferença na sua vida e tenha a mesma segurança que nós temos de que quando partirmos desse mundo aqui, nós estaremos com o Senhor para sempre no céu. Tem um hino muito bonito que assim, ele tomou sobre si as nossas dores. Eu acho que é do Nelson Ned, né? Ele tomou sobre si as nossas dores. Esse hino, tenta ouvir ele com paciência, você vai ver e vai gravar cada vez mais o que Cristo fez na cruz por você. Bom domingo, semana que vem a gente vai fazer uma conexão entre 1 Tessalonicenses e Ezequiel. O tema vai ser pés no chão e olhos no horizonte. E que Deus abençoe cada um de nós.